Fermais de volta ao vivo com você. E olha só, pessoal, estudos indicam que 70% dos brasileiros sofrem de estresse no trabalho e cerca de 1 milhão de pessoas recebem auxílio doença por causa desse mal. Em contrapartida, uma pesquisa revela que o brasileiro é o que menos reconhece o estresse, que é um dos grandes ameaçadores da saúde e, claro, também do bem-estar. Mas, afinal, quais os principais motivos desse mal, hein? Como reconhecer os primeiros sintomas e reverter a situação? Bom, para falar mais sobre isso, eu recebo hoje aqui no nosso programa, estou aqui com o psiquiatra Marco Aurélio e também com a psicóloga Maria Júlia Zimmermann. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela participação. E uma coisa muito interessante, já para a gente começar a falar, é sobre a diferença, porque hoje em dia todo mundo vive naquele corre-corre, naquela loucura. Aí a diferença de estresse com cansaço excessivo. Como saber mensurar o que é um e o que é outro? Maria Júlia. Bom, o cansaço faz parte hoje, sim, de uma rotina que nos é imposta, né? Nós mulheres, né? Bem como os homens, mas assim, todo o trabalho fora de casa, o trabalho doméstico, nós temos que nos deslocar, seja de ônibus ou de carro, o trânsito. E muitas vezes o nosso corpo também fica sobrecarregado tanto quanto a mente. É muito interessante porque o cansaço, né? Depois de um dia de trabalho, depois de um final de semana, até com atividades agradáveis com a família, ele some depois de uma noite bem dormida de sono. Então, o cansaço, ele se resolve, ele tem uma resolução mais rápida do que o estresse. A pessoa que tem estresse, ela não vai dormir e acordar bem. É um sentimento contínuo de mal-estar. Ela tem insônia? O cansaço se resolve com uma boa noite de sono. Uhum. A pessoa que está sob efeito de um estresse muito grande, ela não vai dormir bem. Então, esse é um sintoma, assim, que está normalmente associado a uma dificuldade no sono, né? Uma insônia. A pessoa vai dormir poucas horas ou vai mesmo dormir as horas habituais de sono, mas ela não vai sentir aquele sono como repousador. Uhum. Ela não vai acordar disposta para enfrentar a rotina. Pode dormir um monte, mesmo assim vai continuar sentindo-se cansado. Exatamente. Com fadiga. Então assim, cansaço não é doença, né? Não é um sintoma resolvível de forma fácil. Mas o estresse requer atenção um pouquinho diferenciada. Marco Aurélio, quais são os outros sintomas do estresse que a gente poderia estar mensurando aqui? Nós precisamos entender que viver não é um passeio no parque para a totalidade dos seres humanos. E que a gente trocou a selva, vamos dizer assim, por esse grande teatro que é a sociedade, e as dificuldades inerentes a viver, elas estão constantemente presentes. Então, os fatores, os eventos vitais, né, que nos acontecem ao longo de uma vida, como perder o emprego, como casar, como ganhar na loteria, como ter um filho ou ter um rompimento amoroso, todas essas coisas, elas podem ocasionar algum tipo de sofrimento para as pessoas que chega até a uma medida de doença. Uhum. Contudo, a grande maioria das pessoas resolvem essas situações facilmente, mas uma pequena parcela delas pode apresentar conjuntos de sintomas, que geralmente são sintomas físicos, que pode envolver dor de cabeça, que pode envolver aumento da pressão arterial, aumento dos lipídios no sangue, a insônia e, enfim, uma série de outros sintomas. Mas que, se ela souber manejar esse conjunto de sintomas, não significa que ela vai apresentar uma doença específica, que é o final da cadeia de eventos vitais complicados até o advento de uma doença específica. Mas foi muito interessante o que foi colocado aqui, porque às vezes as pessoas
colocam a dor de cabeça como sendo um problema. Eu tenho enxaqueca, por exemplo. Colocam a pressão arterial, enfim, colocam vários fatores, várias doenças que se tem como sendo um outro problema. E, na verdade, isso tudo pode vir sendo acarretado do próprio estresse. Isso pode ser ocasionado vindo do próprio estresse. É o que mais ou menos foi colocado aqui. Tratando o estresse, trata-se a patologia também. É o que a gente, sim, tenta mostrar para as pessoas que, não, é emocional, né? Dor de cabeça, mas você fala, mas é emocional. Então, assim, o estresse, ele vai mostrando para o corpo que alguma coisa está disfuncional, que alguma coisa não está funcionando bem, como no caso, assim, a pressão aumenta, a dor de cabeça é constante, dor no corpo, né? Principalmente essa região das costas, que as pessoas reclamam muito. Então, assim, temos que esperar virar uma doença para tratar, né? O sofrimento emocional tem que virar um sofrimento físico para então a gente tratar aquilo que é emocional. É uma preocupação bastante grande, assim, e às vezes há um desmerecimento, né, sobre aquilo que é emocional. Então, isso que o Marco Aurélio levantou é extremamente importante. A pessoa começa a ter uma série de alterações, vamos avaliar, vamos ver por que ela está com esse sofrimento. Que pode vir ser ocasionado do estresse. E também, né, Suzana, é sempre importante ressaltar que o corpo é o palco das emoções. E nós não conseguimos dividir o ser humano em aquilo que é físico e aquilo que é emocional, porque ambas as coisas elas caminham juntas. Então, se no final de eventos difíceis da vida nós temos uma medida de doença, né, ou uma doença específica, o estresse ele pode contribuir de alguma forma ou para o desencadeamento dessa doença ou para o agravamento dela, porque frequentemente antes de algum problema, né, quando a gente pesquisa com detalhes, avaliando a história da vida da pessoa, nós vamos evidenciar qualquer tipo de sofrimento significativo que antecede o surgimento das doenças. Gente, nós fomos às ruas e fizemos algumas enquetes para descobrir o que a população aqui da nossa região, o que eles dizem, de onde vem o estresse deles. Então vamos acompanhar o que eles falam aí pra gente, olha só. Eu me estresso por pouca coisa. Com pouca coisa. Eu me estresso com pouca coisa. Adolescente, típico de adolescente, né? Nessa faixa etária, de onde vem o estresse? Dos estudos, que mais? As crianças sofrem de estresse também, né? As crianças também. As demandas da vida escolar, as exigências que eles sofrem, né? Entra a vulnerabilidade, como o Marco falou, algumas pessoas são mais suscetíveis, outras menos. Mas esse número sem fim de exigências da vida escolar, da vida de um adolescente também, que tem características bem peculiares por causa da idade, podem gerar, assim, não conseguir lidar com aquilo e virar uma situação de estresse. E às vezes até o fato, um amiguinho da escola a competição não correspondeu da forma como ele queria, a namoradinha, o namoradinho, isso querendo ou não também gera um estresse, também a gente pode intitular como estresse. Sofrer por quase tudo pode ser um problema. Né? Muita carga de preocupação. Porque de uma maneira geral, há parcelas significativas de pessoas que resolvem os problemas do cotidiano com um equilíbrio significativo. Quando alguém é sensibilizado pelas coisas do dia a dia de uma maneira importante, significa que os mecanismos psicológicos dessa pessoa e os físicos não estão conseguindo dar conta, vamos dizer assim, do contexto real. Aí se acende uma luz vermelha, né? Porque a tendência é as pessoas resolverem os problemas e não elas serem derrubadas por eles. Entendi. É claro que existem problemas de maior impacto, de maior magnitude, né? E que algumas pessoas, por capacidade própria, conseguem lidar muito bem e outras nem tanto. O negócio é saber lidar, e eu já chego nesse ponto. Antes a gente tem mais enquetes aí para rodar, vamos lá, passando para as próximas enquetes. Porque eu sou muito estressada. Com o que te estressa? Com tudo. Principalmente dia de pagamento. Meu Deus, para andar mesmo. Esse é um dos motivos, talvez. Seria assim.
estressada? Sim. Por quê? Por tudo, trânsito, espera de fila. Com a vida, né, os problemas, eu tinha as crianças, era pequena, tinha que trabalhar o dia inteiro, então eu já fui mais estressada. Hoje em dia eu já deixo mais as coisas um pouquinho mais pra lá. Essa última situação, eu acho que vale a pena a gente comentar. Hoje em dia eu já deixo um pouquinho mais pra lá. É uma forma de aliviar o estresse? Vamos fazer conjunto aqui, um trabalho multidisciplinar, como a gente sim, fala. eu acho que tem 2 pontos para se pensar, né? A questão, assim, da nossa resiliência, a capacidade de nós lidarmos com os estressores da nossa vida. Eu posso lidar de uma forma efetiva e tentar saber o que me estressa e como que eu posso lidar melhor com aquilo, ou eu vou me adaptar ao evento estressor. Eu sei que aquela situação me faz mal, mas como eu tenho que lidar com ela, com meu chefe estressado, ou com uma fila, com um congestionamento que não vai depender de mim resolver, então eu posso lidar com isso, tentar buscar técnicas ou uma forma de efetivamente sentir menos tensão emocional, ou eu posso me acomodar e não fazer nada para mudar. Não, deixa assim, deixa a vida me levar. Na sua concepção, o que seria o certo, Maria Júlia, para lidar com o estresse? Eu acho que assim, as pessoas buscam aquilo que elas têm ao seu alcance, né? Uma pessoa que diz assim, hoje eu resolvi não ficar tão estressada e deixar as coisas acontecerem, eu não vou dizer que ela está errada. Ela buscou uma solução para um problema. Mas é importante saber o que me estressa, o que me causa sofrimento, para daí aprender a lidar com aquelas variáveis e buscar alternativas. Marco Aurélio. Bem, como eu havia falado antes, tudo isso é um processo e é um conjunto de coisas que particularmente refletem aspectos de indivíduos mais especificamente. Por exemplo, se eu sou casado ou se eu tenho pessoas confidentes próximas de mim, se eu tenho uma boa renda, uma alta escolaridade e experiências passadas positivas de lidar com eventos difíceis da vida, eu vou estar preparado para enfrentar problemas de um maior impacto no futuro, em detrimento daquelas pessoas que podem não ter essas características. A experiência. Se eu, de repente, começar a apresentar alguns sintomas físicos, né? E a minha habilidade psicológica de enfrentar os problemas, ela não foi tão boa, eu posso começar a agravar as minhas dificuldades. Entretanto, se eu começo a criar um conceito de uma vida mais zelosa, mais harmônica, começo a ter uma dieta mais saudável, com frutas, com legumes, isso com ajuda verduras, também? ajuda. Que bom saber. Se eu começo a realizar atividade física, que libera o hormônio, né, a serotonina, querendo ou não, alivia o estresse também, né? Exato. E se eu começo a fazer isso, que são medidas de manejo, eu posso ter o estresse aliviado. Né? E, consequentemente, não evoluir para um problema mais grave, como, por exemplo, uma doença isquêmica, uma doença cardíaca, uma hipertensão arterial. E evitar doenças. Bom, gente, eu só tenho que citar que a gente fez também na fanpage a enquete do estresse. Várias pessoas colocaram, as pessoas se meterem na minha vida, isso me tira do sério, pessoas debochadas, ninguém merece, criança teimosa, são vários os motivos, né? Motorista que não dá sinal, o trânsito é caótico, enfim, causa muito estresse. Quem abandona e maltrata os animais, sem dúvida, impunidade, polícia corrupta, são vários os motivos que causam estresse nas pessoas. Saber lidar, que a gente citou aqui alguns subsídios para isso. A prevenção, então, a gente citou aqui, seria a alimentação influencia, o exercício físico influencia, o que mais que a gente poderia dar como dica? Aprender a lidar, né? Reconhecer
Eu acho que é muito importante poder nomear, entender aquilo que te faz mal, para daí poder tratar. Saber o que faz mal. O que desencadeia, né? Técnicas de relaxamento, às vezes o auxílio psicoterápico, algum medicamento, todos esse conjunto de coisas, eles podem contribuir para que as pessoas realmente não tenham um problema maior.